foi o motivo de cobrirem o rosto dela, mesmo no pós-mortem. Sim. Então, é um ponto que me chamou muita atenção. Com certeza. E ali, dentro disso, ela tem vários hematomas e são exames agora complementares que devem ser colocados no cenário da investigação, que vou falar desses hematomas, desses sofrimentos que ela teve, que são traduzidos pelos ferimentos no corpo. Tá? Ela tem um hematoma na panturrilha, que pode ser alguém que segurou ela pelas pernas. Ela tem outros hematomas no corpo, principalmente no pescoço. Ela tem um dente quebrado, que possivelmente por ação contundente, poderia ser um soco, alguma coisa do tipo. Ela tem os cabelos raspados, com toda certeza. Embora... O cabelo 100% raspado ou foi só uma parte? Porque eu vi falando de cabelo raspado, depois eu vi de cabelo sendo tirado pelo próprio processo de decomposição natural, e essas informações ficaram na mídia circulando e eu não vi a confirmação do que de fato aconteceu. Ela estava sem cabelos? Não estava? Sem cabelo. Completamente? Completamente raspado. Primeiro se falou do processo de ela estar cabelo raspado. Depois se falou que o cabelo não teria sido raspado, teria um processo natural da decomposição humana, que teria o cabelo se desprendido do couro cabeludo. Primeiro ponto, que o desprendimento do cabelo no couro cabeludo, ele é faseado, ele não cai uniforme, ele não sai todo de uma vez. Ele é faseado, ele sai por tufos, pedaços, assim, e a gente tem que lembrar que no momento em que ela é encontrada, a sua cabeça estava repousada no chão. Sua cabeça está repousada. Então, o cabelo daquela parte ali que está entre a cabeça e o chão deveria ter sido preservado, fato que não foi. Então, ela chega ao ML com a cabeça totalmente raspada. E o que dá para confirmar isso é que o médico legista fala couro cabeludo com ausência de cabelos. Então, couro cabeludo está ali, mas os cabelos não. Só que ele não consegue falar se o cabelo foi raspado, foi cortado, ele só fala, ele é bem técnico ao falar, ausência de cabelos. Bom, só ausência de cabelos, mas agora foi confirmado que teria sido raspado de fato, não picotado, não por tesoura, teria sido raspado mesmo, exatamente. 100%. Eu pedi ajuda ao doutor Júlio Cury para analisar isso, ele falou assim, o cabelo dela foi raspado. Ele analisou o laudo? Analisou e falou, o cabelo dela foi raspado. E ele faz uma brilhante leitura desse processo ali de necropsia, tirando muitas dúvidas, e ele tem total certeza, ela passou por intenso sofrimento, ela passa por intenso sofrimento, ela passa por um processo de humilhação, e nesse ponto, quando eu converso com o doutor Júlio e com outras pessoas, é que eu fico na dúvida, eu vou dividir com você, sobre o que realmente a Vitória passou. Por quê? Porque nós estamos falando que ela teria, todo mundo acredita, que ela teria sido tirado sua roupa por conta do processo ali de decomposição, para não deixar provas de DNA. Mas se nós fizermos uma conjectura um pouco mais profunda e bem plausível, concorda que esse crime não sendo praticado somente pelo Michael, ou mesmo só por ele, que o processo de sofrimento que a Vitória passou pode ter sido totalmente em vida? Sim. Por exemplo, a humilhação em ficar desnuda, à frente dele, a humilhação em retirar o seu cabelo, a humilhação em ter o seu rosto ali sendo machucado, todo um processo de humilhação, e culmina com a perda de vida. Então, não necessariamente a retirada de roupas dela ou o cabelo tenha sido no pós-mortem. Pode ter sido todo o processo anterior ao que ceifou sua vida. Claro, e era exatamente essa a dúvida que pairava no ar, porque não faz o menor sentido, né, quando a gente confronta ali com a confissão do Michael, que a gente sabe que muito provavelmente tem muitas pontas soltas, inconsistências e até mentiras, não faz sentido alguém tirar o cabelo de alguém que já está sem vida, não tem sentido tirar a roupa de alguém que está sem vida, a não ser que se fosse no caso que você mencionou, de evitar de deixar DNA, mas aí por que deixaria a camiseta e o sutiã? Teria tirado todas as roupas, né? Sobre também, eu vi nos noticiários de que ela estaria amarrada, isso se confirma ou não? Não. Ela não estaria amarrada? Não.
Então a Vitória poderia ter DNA dos seus agressores e dos criminosos que tiraram a sua vida embaixo das unhas ou nas mãos? Sim, sim, com certeza, com toda certeza. Isso Esse é um ponto, já foi analisado? já, assim. Esse é um ponto muito interessante, até eu também tinha muita dúvida com relação a isso, ó, Giovana, porque a gente fala muito, exames de DNA debaixo das unhas, exames de DNA debaixo das unhas, e aí quando eu perguntei ao médico legista, doutor Júlio, ele explicou, olha, o DNA morre também. Se ela Certo. tivesse sido encontrada com mais proximidade, a data de morte dela, você provavelmente teria o DNA para analisar. Mas como ela é encontrada 6, 7 dias depois, 7 dias depois da sua morte, aquele DNA que ficou exposto na natureza também ficou inutilizado. Então você não consegue recuperar aquele DNA. Por O isso que não se DNA então fizeram. ficou perdido. Não, então não conseguiram recuperar o DNA? Isso já é Não, confirmado? não conseguiram, já, confirmado. Nossa, isso é porque assim, né, aparentemente, né, lógico que eu sou uma leiga, ainda mais essa questão, né, dos laudos de DNA e análises, mas não me parece que foram tantos dias assim a ponto de se perder, né, uma evidência que ficaria inclusive embaixo das unhas. Sim, sim, mas o problema é que ela ter sido ficado em um local exposto à umidade, exposto a condições climáticas, à fauna cadavérica. Se ela tivesse ficado em um local, por exemplo, dentro de um túmulo, talvez se preservasse o DNA. Mas como ela fica em local aberto, recebendo sol, recebendo agentes de vento, chuva, isso faz com que o material se deteriore mais rápido. Certo. Um ponto bem curioso em relação a isso na medicina legal. E não foi constatado abusos, né? E essa também era uma questão que gerava dúvidas, até porque ela foi encontrada sem roupas, mas de acordo com o laudo da autópsia, não foram detectados sinais de abusos. É um ponto que Correto? a gente. Verdade, mas é um ponto que a gente tem que analisar melhor. Tá? É um ponto pacífico que nem toda a pessoa que sofre abuso ela apresenta hematomas de defesa, tá? Sinais de defesa. Nem toda pessoa que sofre abuso ela tem ali sinais de que tenha sido abusada, sinais físicos, né? Como Certo. rupturas, cortes ou hematomas. Nem toda pessoa, nem toda mulher tem esse tipo de confirmação para se falar em exame de necropsia, exame de ML. Esse já é um ponto. Então, outro ponto que se fala ausência de material biológico do suspeito, que aí fala do PSA, de espermatozoide, mas nós temos que lembrar que ele é um rapaz novo, que provavelmente, se ele tiver o mínimo pensamento, ele teria usado ali uma proteção. Então, o que o exame fala é que não se pode afirmar. É negativo. Mas nunca vai ser 100% que ela não tenha passado por abuso. A Eles não grande conseguem. Oi, desculpa, pode falar. eles não tem como você afirmar 100%. Você tem ali altos indícios negativos. Você vai assim, ó, ausência de materiais de interesse médico legal. Ponto. Não Parece que concluiu fica um negativo. pouco em aberto, né, essa questão. Eu aprendi que na medicina nada é 100%. Ah, é? Aprendi que na medicina nada é 100%. Então, a gente fica Ele, com essa dúvida. Eles não conseguiriam detectar se ela teve relações sexuais recentemente? Isso não teria como detectar apenas se tivesse ficado fluidos corporais da pessoa no corpo dela? Conforme, por conta do avançado estado de decomposição, ela vai ter ali fluidos corporais que já foram perdidos e também sinais de defesa também que ali foram perdidos.